Olá, você está ouvindo o podcast Eleb SP no ar. Esse programa é para você que está buscando ampliar ou expandir seus horizontes profissional e pessoal. Em comemoração aos 30 anos do aconselhamento biográfico no Brasil, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, a Eleb SP, quer aproximar você desta ferramenta que se baseia nas leis biográficas da antroposofia e na sua própria história de vida. Eu sou Silvia Beatrix e vou te acompanhar nessa jornada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Eleb SP no ar. Sinta-se em casa. Episódio 7. Número emblemático para nós que trabalhamos com os setênios. No último episódio, nós ouvimos alunos que estão em formação. E dessa vez, quem vai compartilhar com vocês a motivação, a forma de atuação e o que representa o aconselhamento biográfico em suas vidas serão Zilda e Karen, duas ex-alunas da ELEB e hoje profissionais do aconselhamento biográfico. Zilda, vamos começar com você? Se apresente, por gentileza. Eu sou a Zilda Barbosa de Andrade, estou com 69 anos de idade, me formei na turma 7 da ELEB São Paulo e atuo principalmente facilitando processos de aconselhamento biográfico e outras atividades com foco em desenvolvimento humano. Eu tive interesse em fazer a formação em aconselhamento biográfico em 2002, quando, em janeiro daquele ano, eu fiz um trabalho biográfico longo na extinta Artemísia, um centro de desenvolvimento que existia ali em Parelheiros, onde programas da biografia humana e com base na antroposofia eram levados. Eu tinha sido informada desse programa há anos antes, pois eu já tinha estado num sábado escolar no Centro Paulus, uma instituição que fica ainda, existe ainda em frente da Artemísia, em Parelheiros, em São Paulo, e também por ter sido mãe Waldorf. Era meu sonho fazer o meu trabalho biográfico. E isso aconteceu num momento onde eu estava precisando me reencontrar. Eu tinha saído voluntariamente do mundo corporativo fazia 6 meses, tendo tido uma carreira ascendente na área de recursos humanos, e com 48 anos eu resolvo dar uma pausa para empreender o meu negócio em treinamentos, em coaching, levando workshops. E a oportunidade do trabalho biográfico foi muito rica de eu abraçar. Naquela semana, eu fiquei sabendo que existia uma formação. A Rosa Schumacher, que foi a facilitadora do meu pequeno grupo, para mim foi uma inspiração vê-la trabalhando. Então eu disse, nossa, eu quero atuar com biografia humana dessa maneira. Então eu já saio matriculada no grupo 7. Naquela época, o currículo da formação é diferente, era diferente da atual. Durante o ano de 2002, eu fiz os módulos introdutórios e de 2003 até outubro de 2006, eu fiz a formação. A formação é um mergulho profundo na nossa própria história de vida, utilizando os conteúdos que são entregues durante cada módulo. Também uma conexão muito especial com as histórias de vida dos colegas que fazem a formação.
É algo maravilhoso esse treinamento dessa escuta ativa ao ouvir algo tão sagrado quanto a história de vida de outro colega. Também foi muito especial para mim ouvir as biografias, e foram mais de 20, porque nós éramos uma turma de cerca de 20 alunos, entregando biografias como Gaudí, Viktor Frankl, Beuys e tantos outros. Foi uma formação riquíssima. A Zilda que entrou certamente se modificou muito ao terminar a formação. Antes da gente continuar, já vou explicando. Mãe Waldorf é a forma como familiares de alunos de escolas que têm a base pedagógica antroposófica são chamados. Então, é a mãe Waldorf, o pai Waldorf, porque é o sistema de ensino. E muito interessante você falar do processo de formação, Zilda. Mas agora a gente quer ouvir essa ponte entre ter sido formada e atuar, trabalhando com o aconselhamento biográfico. Como isso se dá? Para minha atuação profissional como consultora em desenvolvimento humano, a formação em aconselhamento biográfico propiciou uma ampliação de conceitos e práticas através de uma metodologia sistêmica. Muitos classificam como coaching de vida ou coaching sistêmico. Seja como for, eu tive a possibilidade, nesses 17 anos de formação, de ter a possibilidade de levar a teoria das fases da vida e leis biográficas em inúmeros workshops, em muitos processos de desenvolvimento de indivíduos e grupos. Um privilégio muito grande poder unir todo esse arcabouço de conhecimento que a antroposofia propicia para dentro do universo corporativo, mas também atender aquelas pessoas físicas que sempre buscaram o seu desenvolvimento em diversas áreas da vida, principalmente no atuar profissional. Atuando com um aconselhamento biográfico desde 2007, nos últimos anos eu dei foco em processos individuais, onde as pessoas têm a possibilidade de, com os pés no presente, fazer essa retrospectiva panorâmica de sua história de vida, para que principalmente padrões sejam olhados e ressignificados e uma visualização mais clara, mais objetiva do futuro seja possível de ser obtida. Desde 2010, eu utilizo o formato virtual, que se iniciou para alguns clientes que traziam a pergunta de fazer o processo de outra maneira que não presencial. E depois de 2020, com a pandemia, se tornou a preferência da maioria das pessoas. Importantíssimo mesmo ressaltar que o aconselhamento biográfico pode ser utilizado tanto na vida pessoal como no ambiente corporativo. E que, ressignificando o passado, a gente vive melhor no presente e planeja com mais consciência o futuro. E o que significa o aconselhamento biográfico para você, Zilda? O aconselhamento biográfico, para mim, tem um significado muito amplo e profundo. Como indivíduo, acredito que esse caminho traça
algo para minha evolução individual. Abraçar a minha biografia, meditar a minha história de vida, possibilita esse pensar sobre nós próprios. Nós precisamos dessa autorreflexão para gerar ações de autoeducação. E, ao mesmo tempo, como eu atuo como aconselhadora biográfica, a contrapartida é, então, apoiar esse outro indivíduo, esse cliente que busca ajuda para o seu caminho de formação interior. Então, para que essa pessoa possa lidar, né, com as suas questões, ressignificar fatos da sua biografia, acolher a sua biografia. É um processo que eu chamo de sagrado, é um sacro ofício, porque nós apoiamos pessoas a dirigir-se para a sua identificação com o seu eu superior. Amar a sua própria história de vida, amar o seu destino, significa essa alma estar plena aqui na trajetória terrena a caminho da sua evolução. É um caminho crístico, no sentido de que o Cristo, ele é o mestre do karma, ele é o mestre da biografia. Então, estar a serviço do aconselhamento biográfico, tanto para mim como um indivíduo, buscando a minha evolução, como também apoiando outros seres humanos nessa jornada, é algo muito sagrado e precioso para mim. Sagrado e precioso. Adjetivos perfeitos para esse trabalho com a biografia humana. E para encerrar a sua participação, Zilda, gostaríamos que você deixasse uma mensagem especial para quem nos ouve. Como mensagem final, eu quero deixar aqui 2 frases inspiradoras de 2 pessoas importantíssimas para o movimento do aconselhamento biográfico no mundo e no Brasil. A primeira frase é do holandês Bernard Livegood, que diz o seguinte: a biografia é uma sinfonia que cada indivíduo compõe. Muito sábia essa metáfora da biografia humana com a música. Cada um de nós está escrevendo a sua sinfonia. E toda sinfonia é muito bela. Tem a ela momentos mais vivazes, momentos mais nostálgicos, momentos mais rápidos, momentos mais lentos, como é a música, mas cada um de nós está escrevendo uma bela sinfonia. E é importante, de vez em quando, a gente parar, dar uma olhadinha, né, no tom que nós estamos criando a cada momento da nossa vida e, quem sabe, mudar a melodia dali por diante. A outra frase, na verdade, é o título do primeiro livro que a doutora Gudrun Burkhardt escreveu no Brasil sobre aconselhamento biográfico, e é uma pérola que eu recomendo às pessoas lerem, que é Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Este é o objetivo principal de um processo de aconselhamento biográfico: tomar ou retomar as rédeas da própria vida. E isso se consegue quando olhamos de forma muito reflexiva e amorosa para o nosso passado, e com essa plenitude de eu no presente, podemos olhar para as forças de futuro que já sopram para nós, e há muitos momentos que nós estamos cegos para os chamados que o futuro nos sinaliza. Então eu quero agradecer a oportunidade
de estar aqui, trazendo essas reflexões sobre esse processo que tanto o indivíduo pode passar como algo para o seu próprio autodesenvolvimento, como também uma formação profissional. Aí, então, seguindo a formação numa das escolas existentes no Brasil. Gratidão. Karen, é chegada a sua vez de compartilhar a sua visão, as suas sensações, os seus pensamentos sobre o aconselhamento biográfico. Comece se apresentando, por favor. Quando se trata de saber lidar com a vida, temos de auscultar seus mistérios. E estes se situam de trás do mundo sensível. Rudolf Steiner. Meu nome é Karen Vazackas, tenho 50 anos de idade, sou aconselhadora biográfica, também facilitadora de grupos de estudos biográficos e antroposóficos. Sou coordenadora geral do Núcleo SIM Antroposofia para Todos, uma plataforma de estudos, conteúdos e profissionais da antroposofia. Sou formada na turma 17 pela ELEB, onde se desenvolveu os estudos no Centro Paulus. Essa formação vem coroar uma fase muito significativa da minha história. Minha jornada profissional se dava pelo empreendedorismo, sobretudo como uma executiva de alta performance do mercado de arquitetura e design aqui de São Paulo. Muito cedo eu adquiri responsabilidades com essa profissão e, num dado momento, eu perco a minha saúde. Foi assim que me encaminharam, então, para um centro de reabilitação chamado Artemisia. Eu tampouco conhecia a antroposofia, muito menos o aconselhamento biográfico. A psicoterapia sempre me acompanhou, e também as medicinas naturais. Mas nada do que estava sendo aplicado e operado em mim, na Artemisia, era conhecido. Eu percebo que quando eu fui fazer este processo de desintoxicação alimentar, de desintoxicação intelectual também, por assim dizer, com as atividades artísticas, que não eram conceituais, mas uma expressão de alma, tudo isso me levava a visitar lugares desconhecidos da minha pessoa. Mesmo frequentando lugares saudáveis, tendo hábitos saudáveis, tendo a psicoterapia como a minha amiga até então, não. Foi no aconselhamento biográfico que eu descubro imagens em mim, descubro passagens de minha história que estavam completamente apagadas. E estas imagens e estas passagens faziam como que elos entre fases da minha vida. Essa foi uma das experiências mais ricas de toda a minha história. Perceber os elos entre os fatos, entre os encontros, entre as ocorrências de uma fase a outra da vida. Quando eu retorno a São Paulo, isso ainda reverbera dentro de mim e eu passo a querer estudar um pouco melhor o que estava acontecendo comigo, porque as imagens, o processo, continuava pulsando dentro de mim. Então eu vou buscar o que era mais próximo para a época, que era uma formação para executivos, uma formação organizacional. Participo dessa formação e o meu olhar só cresce, o olhar para o indivíduo integral, o olhar para o físico, para a alma, para o espiritual de um ser humano. Eu compreendo, por fim, o que é um ser humano, porque sem esta compreensão, eu também não poderia ir muito além na minha própria história. E ao acompanhar processos organizacionais, eu me deparava com situações onde os indivíduos cessavam os diálogos, onde eles estagnavam nas suas relações, onde eles encontravam nós para tomar decisões. E ao observar este processo entre eles, eu percebia que nada tinha a ver com a organização em si ou com a questão que estava sendo levantada, mas estavam, na verdade, em combate dois indivíduos, um confronto entre dois indivíduos. E este combate, este confronto que cessava o diálogo e impedia que a ordem pudesse ocorrer,
dependia do desenvolvimento desses seres. Foi por conta disso que então eu fui buscar um acompanhamento maior sobre indivíduos e eu encontro a formação em aconselhamento biográfico. Essa formação primeiro se dá em nós, para que a gente possa então oferecê-la ao mundo através das outras pessoas. E eu posso claramente dizer que foi um mergulho mais sensato e o mais profundo que eu já fiz na minha história. Sensato porque ele é seguro, ele traz estruturas que é passível de compreender, que nós conseguimos compreender. Estruturas, fundamentos compreensíveis. E profundo porque nós passamos 4 anos observando a própria história. Fatos já conhecidos, outros nem tanto, elos entre as fases, um diálogo entre as ocorrências, um reconhecer de forças. À medida em que nós vamos passando por esse aprofundamento, como um caminho iniciático, nós vamos, na verdade, nos reconhecendo. Qual é a minha verdadeira fisionomia? Será que é aquela que eu olho no espelho todos os dias pela manhã? Será que a minha fisionomia espiritual é coerente, condiz com a minha forma externa? Nós vamos encontrando, na verdade, quem verdadeiramente somos. Qual é a imagem de mim para comigo? É um reformular a própria imagem de si. Sem esse caminho profundo, sem essa reformulação, é muito difícil que a gente venha apoiar outros em seu caminho. O aconselhamento biográfico, como formação, não faz apenas um convite. Ele, de fato, nos reorganiza internamente. Ele nos redefine para que a gente possa voltar ao mundo. E essa impressão foi o que eu tive ao vivenciar lá atrás, na Artemísia, por alguns poucos dias, aquele processo. Ao tocar a superfície daquele processo, eu sabia que depois nada mais seria igual. E ao passar pela formação, essa certeza fica mais clara do que nunca. Eu acredito que a prática do aconselhamento biográfico, embora ainda muito jovem no nosso país, ela vai vir com a força necessária porque tem a vocação de uma organização social para além da organização dos indivíduos. A necessidade dos nossos tempos, por si só, ajudam com que essa prática ganhe voz no mundo. Para mim, o aconselhamento biográfico está vocacionado a um papel muito maior do que nos reorganizar, nos redefinir, nos levar ao encontro de quem propriamente somos. Mas ele tem um aspecto psicossocial que se diz urgente na história do mundo. Esse reordenar valores sociais a partir de um indivíduo sadio. Esta também é uma urgência dos nossos tempos. Para além da necessidade pessoal de todos nós de nos encontrarmos adequadamente segundo as nossas fases de vida, para que nós possamos vivenciar passo a passo das fases que se apresentam diante do desenvolvimento humano, para além desta riqueza, existe também um reordenar de valores sociais, do qual o aconselhamento biográfico está vocacionado. Sua tarefa psicossocial é forte. Por isso trabalhamos nos grupos, nas nossas formações, e por isso ele pode e deve ser trabalhado em grupos também fora das nossas formações. Eu confio, tenho fé no caminho do aconselhamento biográfico pela própria necessidade de nossa época. Eu confio e tenho fé no aconselhamento biográfico porque eu sei da minha nova fisionomia hoje. E para aquele que está escutando esse podcast, eu queria acrescentar algo a mais e nos levar a um encontro da frase de Dr. Steiner no início da nossa conversa, que é o aprender a ver e a auscultar a vida, ampliar a visão e a escuta para com a própria vida. Este ser sábio, que na verdade só traz ao nosso encontro o que nos pertence, que não cessa em nos ensinar. A vida como uma grande escola que se dá neste tempo que se passa aqui
na terra, entre os nossos, e que vai trazendo as lições perfeitamente na medida, no formato, na justeza de cada biografia. O aconselhamento biográfico nos ajuda, sobretudo, a ampliar a visão superior sobre a nossa história e ao escutar, como diz o Dr. Steiner, os mistérios e os enigmas por detrás dos acontecimentos. E essa fala nós podemos também aportar a um ente indissolúvel da nossa existência, que é o Cristo. E ele mesmo diz: quem tenha olhos, que veja; quem tem ouvidos, que escute. E assim, meu caro amigo, eu me despeço desse podcast, desejando a você um caminhar sustentável, sólido, junto do nosso aconselhamento biográfico, que você possa encontrá-lo também no seu caminho de vida. Um forte abraço. Que beleza de palavras, hein? Eu peguei aqui a frase: perceber os elos que unem uma fase da vida a outra, e a outra frase de compreender o que é o ser humano. E esse ser humano, a gente está verbalizando com as letras maiúsculas, olhando para aquilo de mais elevado que compõe essa entidade humana. Karen e Zilda, muito obrigada pelo compartilhamento de vocês. A gente se despede e deixa o convite para que vocês estejam presentes, vocês que estão nos acompanhando, no nosso próximo episódio. Até lá!